Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, você de Ideal Espírita que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita. Hoje nós vamos reproduzir mais um programa produzido e transmitido pela Web Rádio Estação da Luz. É o programa número 4, Nos Domínios da Mediunidade, com Amadeu Ferreira e Elielso Tavares fazendo a entrevista. É um trabalho que você não pode perder. Nesse programa eu e Tavares, vamos fazer diversas incursões sobre os vários aspectos da doutrina espírita, respondendo perguntas, abordando os temas do evangelho, da doutrina como um todo. É um trabalho que consideramos de relevante importância para você que estuda, você que pesquisa, para o seu lazer. Aqui na página Estação da Luz Espírita você encontra esse material para o seu deleite, naturalmente, para aquilo que julgar pertinente. Mas nós queremos lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é único e exclusivo a divulgação da doutrina, como estamos fazendo agora, divulgando essa série de programas que são produzidos e transmitidos pela Web Rádio Estação da Luz. Queremos agradecer você que nos acompanha desde 2018 e agora em mais essa série de programas estamos reproduzindo, convidando-os para hoje o programa número 4, Nos Domínios da Mediunidade, com Amadeu Ferreira e Elielso Tavares, transmissão da Web Rádio Estação da Luz. Esse programa foi ao ar no dia 10 de julho de 2020. Muitíssimo obrigado por estar em nossa companhia e convidamos para o programa. Rádio Estação da Luz, agora também pelo Facebook, a Web Rádio Estação da Luz é a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional do Grupo da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão e do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje é sexta-feira, lógico que evidentemente sexta-feira às 8 horas da manhã nós temos o programa Nos Domínios da Mediunidade com o senhor Amadeu Ferreira, que a gente quer já dar um bom dia, meu amigo Amadeu. Bom dia, Tavares, bom dia você, amigo internauta, bom dia você que está nos acompanhando e que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, continuem nos envolvendo sempre. Vamos com Jesus. Isso é bom. Adorei essa sua parte final de ir com Jesus, né? O caminho, a verdade e a vida ainda é e sempre será Jesus de Nazaré. Então, para a gente iniciar hoje, que a gente vai fazer um programa que aí, inclusive, está falando aí, né? Temas diversos sobre o Espiritismo, inclusive terminando um pouquinho do chamado suicídio. Vamos entrar na obsessão e desobsessão. E como todo dia de manhã, você sabe que nos programas matinais das TVs brasileiras é tudo recheado de negócio de comida, não é isso? É verdade, né? Não é verdade? E eu tenho uma receita espírita, não sou Ana Maria Braga, mas nós temos aqui hoje uma receita espírita, né? E quem quiser pegar aí papel e caneta para anotar a receita, eu vou ditar agora. Ela está no livro Caminho Espírita e traz como título Receita Espírita, uma mensagem de Albino Teixeira pela psicografia abençoada de Francisco Xavier, Chico Xavier. E ele diz assim, ele começa assim. Deixa eu só virar aqui. Vamos lá. Pensamento sombrio, alguns instantes de prece. Irritação, silêncio de meia hora pelo menos. Tristeza, aplicação voluntária da corda de trabalho habitual. Impulso à crítica destrutiva, observemos as nossas próprias fraquezas. Desejo de censurar o próximo, um olhar para dentro de nós mesmos. A receita continua. Solidão, auxiliar alguém que, em relação a nós, talvez se encontre mais sozinho. Tédio, visitar um hospital para que se possa medir as próprias vantagens. Ofensa, perdoar e servir mais amplamente. Ressentimento,
esquecimento de todo mal, fracasso, volta às boas obras e começa outra vez. Fracasso, volta às boas obras e começa outra vez. Albino Teixeira, pela psicografia abençoada de Francisco de Paula Cândido, nosso Chico Xavier. Seu Amadeu, nos brinde com o Evangelho e com a prece. Pois não, Tavares e queridos irmãos que nos acompanham na Web Rádio Estação da Luz e no YouTube. Vamos fazer a leitura do ponto do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, não procureis os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes ter dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, e não entreis na cidade dos samaritanos, e de antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Em muitas circunstâncias, Jesus dá provas de que suas vistas não circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade inteira. Se, pois, dizia a seus apóstolos para não procurarem os pagãos, não é que desdenhasse da conversão deles, o que seria pouco caridoso, mas porque os judeus, que acreditavam na unidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a receber a sua palavra. Como os pagãos faltasse a própria base, tudo estava por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que ele lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear no terreno já lavrado. Jesus sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Ou seja, a proposta de Jesus inicial foi para o povo hebreu, para os judeus, porque aquele povo já estava preparado com base nos 10 mandamentos, na primeira revelação de Deus, trazida através de Moisés, lá no Monte Sinai. Os 10 mandamentos. E as leis suplementares que complementavam aquele conjunto, o Pentateuco de Moisés, que preparava a humanidade para uma vida diferenciada daquela que levavam. E Jesus sabia que a seu tempo, a seu turno, viria a oportunidade de atender a necessidade dos gentios. E a gente vai lá em Paulo de Tarso e vê que Paulo de Tarso trabalhou exatamente os gentios, os pagãos. E Paulo fez um trabalho extraordinário, porque quando Paulo trabalhou a implantação do cristianismo, a divulgação do evangelho, que ele chamava o evangelho de Jesus, ele se ateve a fatos novos, e não especificamente aquilo que Moisés apregoou. Moisés, com base na lei mosaica, só admitia os novos adeptos da nova ordem divina, aqueles que faziam a circuncisão, aquela operaçãozinha de fimose na criança. Quem não fizesse a circuncisão não estava puro o suficiente. Veja que ingenuidade absurda. Ainda ontem eu estava fazendo a leitura aí de umas páginas do Paulo de Tarso, no livro Paulo de Tarso de Humberto Roden, e aí no templo haviam os setores, os átrios, um para as mulheres, outro para os gentios e outro para os sacerdotes. Então, naquele espaço destinado aos sacerdotes, quem não fosse circuncisado cometia um crime adentrar ali. Então, as pessoas não podiam nem sequer entrar. Pegar ali um pagão era
pena de morte. Que coisa absurda! Só porque o cara não fez aquela operação de fimose, não estava iniciado a ser cristão ou seguidor de Cristo. E Paulo de Tarso foi fazer justamente o inverso de tudo isso. Foi trabalhar aqueles. O próprio Jesus trabalhou com os seus apóstolos, trabalharam aqueles que já estavam iniciados. Houve a conversão dos que estavam aptos às mudanças, mas houve uma ranzinza enorme por parte daqueles empedernidos que não admitiam o Cristo como sendo a segunda revelação ou o Messias, e aí correram atrás dos seus preceitos com base em Moisés, e Paulo de Tarso foi buscar os gentios, os pagãos, e fez a implantação do que hoje nós temos, o cristianismo. Trabalho extraordinário, Tavares. Ok? Muito bem, meu amigo. E toda a vida que a gente pensa em esmorecer, pense em Paulo de Tarso, já dizia um amigo nosso, né? Porque não vá aos gentios, porque Jesus, lógico que evidentemente o terreno do judeu, de uma forma ou de outra, já estava mais preparado do que o próprio terreno dos gentios. Porque, pelo menos no judeu, já tem a unicidade de um Deus. Você vê o trabalho hercúleo que foi de Paulo, que é primeiro tirar, né, o politeísta, colocar o monoteísta, apresentar Jesus. Então, foi um trabalho hercúleo. E toda vez que nós pensamos em morejar, em fraquejar, eu me lembro de Assis Pereira, com aquele jeito dele que você conhece muito bem. Estava ele e Migo no hotel lá em Mossoró. Então, um hotel muito bonito, um hotel no centro da cidade, com ar-condicionado, aquela coisa toda, e ele botou aquele negócio de sofá. Irmão Tavares, nós estamos muito bem. Olha aqui numa cama fofinha, com ar-condicionado. O irmão Paulo não teve esses caprichos que nós temos. Louvemos a Deus, a Jesus, que nos fez assim. Justamente falando disso. E a gente, para ir fazer, ontem mesmo eu falava com o Denilson Maia, lá de Mossoró, 43 anos lá da Sociedade Espírita de Mossoró. Terça-feira passada, nós falamos com a Alisson, da Seara Espírita, com a Jorge, 45 anos. Próxima semana a gente vai falar com o Grupo Renascer, de Pau dos Ferros, 30 anos, né? E a gente vê que esse trabalho no interior é muito parecido com o trabalho de Paulo, porque todas essas casas, de uma forma direta, para vocês terem uma ideia, foram trabalhadas aqui pela Federação, por seu Armando Tomás, por Dona Alba Tavares, por aquelas pessoas, seu Ismael Ramos das Neves, que saíram para o interior, levando aí, agora isso é 40 anos atrás, né? Agora imagina 40 anos, mais de 40, porque um é 43, outro é 45, porque o Espiritismo, seu mais do que ninguém, sabe como é dificultoso no interior. Aqui na capital é uma maravilha. Agora imagina 40 anos atrás, no final dos anos 70, o cara chega lá com a ideia, negócio que você não morre. Aqui botou para correr Lampião, cara, você tá pensando o quê? Não, mas Lampião vai voltar como pessoa boa. Que é isso, cara? Quer dizer, acho que não isso aí tá fazendo uma brincadeira, mas é a ideia da vida após a morte, da reencarnação. E para surpresa nossa, o trabalho das duas casas, além da fronteira espírita, tô vendo um espírito superior atrás de você, meu amigo. Aqui a luz em cima. Tá vendo como resplandeceu a luz? Aí, o que é que eu... E ele gosta de mim, acho que esse espírito superior me conhece, tá vendo? Só que eu tô bom na vida, viu, meu amigo? Você é o iluminado também, né? E essas casas, além desse trabalho espiritual, fazem também outros trabalhos. Nós temos a saber que lá na sociedade ele tem uma escola com quase 500 crianças que atendem. Uma escola, eles cederam o terreno, a estrutura do prédio, e a prefeitura é naqueles convênios, né? E a prefeitura era o governo federal e agora é a prefeitura entra. Então, é muito bonito, certo? Aquilo que Jesus falou. Vá primeiro às ovelhas perdidas. As ovelhas não quiseram, lógico, evidentemente, que aí ele chamou
Paulo antecipadamente. Paulo, vamos lá, tem um trabalhinho ali para fazer ali com os meninos danados. Ô, Tavares, se você parar e refletir bem, o trabalho do Bezerra de Menezes, no apaziguamento daquele conflito que havia entre os científicos e os evangélicos não, os místicos, o Bezerra de Menezes fez aquele trabalho de Paulo, visitando casas, fazendo palestra, convencendo as pessoas, pregando o amor, a caridade, tudo com base no Evangelho de Jesus. Foi um trabalho extraordinário, isso sem falar nas perseguições. Além das perseguições de outros segmentos religiosos, havia também até a perseguição da própria polícia, porque considerava aquilo uma coisa diabólica e havia uma verdadeira perseguição, né? E isso se deu por muito tempo, né? Mas, graças a Deus, as coisas evoluíram e hoje nós estamos aí, como diz Assis, fazendo viagens, nos acomodando em ambiente no ar-condicionado. Quando o Paulo, ele dormia ao relento, nos celeiros, etc., é uma coisa extraordinária, né? Ai, Jesus. Eita, danado. Espero que só seja espirro. Mas deve ser, com certeza. Mas não, é o frio danado, que aqui nesse quarto que eu estou é frio, amigo. Eu estou aqui assim, aí eu fui inventar de ficar hoje um pouco mais à vontade, aí pronto. Mas, olha, sabe quem é que está aí mandando um abraço para você, que daqui a pouco a gente começa? Olha aí, dona Maria. José Viana, bom dia, minha querida, que Deus abençoe e proteja. Francisca Vicente, Jesus a ilumine. Um abração no Léo, minha querida. Que Deus abençoe. Muito bem, senhor Amadeu. Depois da espirradeira e depois dos gentios, pela sua experiência, o senhor deve ter aí uns 30, 40 anos de espiritismo, esquecendo a parte teórica dos livros, o que de fato e de direito leva uma pessoa, dentro da sua visão, a atentar contra a vida? Essa semana mesmo, nós fomos procurados por um irmão de Pipa, pedindo ajuda para um amigo aqui do Ingapó, que estava numa situação dessa, tentando contra a vida. Pela sua experiência do dia a dia, o que leva uma pessoa a fazer isso, ou a pensar nisso? A pensar, tudo bem, mas é pensar e a realizar um ato, independente do que vai ocorrer depois. Não vamos trabalhar isso, mas o que leva uma pessoa, dentro da sua visão, a recorrer a essas possibilidades? Ô, Tavares, vários fatores contribuem para tal. Vamos começar pelos mais precedentes. Por exemplo, a carga que o sujeito traz de experiências anteriores e a própria espiritualidade informa quando está sendo planejado uma reencarnação, ou vou retroagir um pouco mais. Quando nós voltamos ao mundo espiritual e vamos fazer a nossa prestação de contas aos prepostos de Cristo, como diz o irmão Bezerra de Menezes, nós vamos constatar a quantidade de coisas erradas que nós fizemos. E aí vai aparecer lá uma responsabilidade enorme, porque além do que nós tínhamos de erros do passado, naquela experiência finda, nós cometemos um outro monte, aí vamos ficar extremamente comprometidos. E aí a espiritualidade vai preparar a encarnação com o propósito de que a gente possa vir trabalhar e transformar o mal que fizemos no bem que venhamos a fazer. E aí os espíritos acham que podem tudo. Olha, mas eu quero fazer tal coisa para pagar minha dívida de uma vez. Olha, mas você não pode. A sua natureza não comporta, você ainda não tem bagagem. Não, mas eu quero e insiste. Como é respeitado o livre-arbítrio, os benfeitores permitem que a pessoa venha com aquela carga de responsabilidade. E aí, quando chega aqui, que as coisas começam a acontecer, o fulano começa a se sentir tolhido, sem levar em consideração se ele já foi suicida no passado, aquilo aflora novamente, é um chamamento. E aí ele termina se convencendo.
e parte para o suicídio por não suportar o peso da responsabilidade que assumiu. E aí as cobranças se apresentam naturalmente. Agora, existe uma outra coisa, Tavares, que está dentro do tema que a gente vai desenvolver a partir de então, que é a questão da obsessão. Como Divaldo disse até pouco tempo, que no ano passado, por exemplo, e em alguns anos precedentes, o flagelo da humanidade eram os processos obsessivos. E aí você para e reflete. Ora, mas a obsessão tem essa penetração toda? Tem. Se você parar, se você começar a enumerar as influências que ocorrem por parte de irmãos espirituais, no lar, com a família, com a mulher, com os filhos, com os companheiros, no trabalho, no trânsito, na vida de um modo geral, no orgulho, na vaidade, no egoísmo, nas perseguições, olha, é um monte de coisas que tem por trás de tudo isso um processo obsessivo, onde irmãos que não aprenderam a perdoar, porque Jesus disse que entre a agressão e o revide há um momento de reflexão para que você não revida. Então, aqueles irmãos que muitas vezes, você vê isso com muita frequência, é quase uma rotina na casa espírita que trabalha com obsessão, os irmãos prejudicam, depois vem a cobrança. É uma lei divina, a lei do karma. Você faz o mal, lá na frente vem alguém cobrar o mal que você fez. Pode ser a pessoa que você prejudicou, mas se ela perdoar, vem outro cobrar, porque está lá na conta, e a conta precisa ser paga. E aí, quando você passa por aquelas dificuldades, você acha que Deus é culpado, que todo mundo está errado, e você busca a vingança. E a vingança resulta justamente nesse processo de perseguição que leva as pessoas, muitas vezes, a perder a noção, a razão, e aí parte para o suicídio. Então, a nosso ver, tem duas colunas de sustentação da questão do suicídio. Uma das colunas é os compromissos que o espírito traz das experiências transatas. A outra coluna é exatamente a questão das perseguições, as influências mais diversas que terminam fragilizando a criatura, que já vem enferma naturalmente, e essa enfermidade aguçada com a perseguição, com as injunções que lhes são propostas pelos irmãos vingadores, acabam em suicídio. É uma situação realmente constrangedora. Muito bem, seu Amadeu. Falar em constrangedora, nós temos aqui duas perguntas da mesma pessoa que trata basicamente do que o senhor falou, mas a gente vai colocar aqui, veja aí. Lúcia, da Cidade da Esperança. A obsessão sempre leva ao suicídio? Ela pergunta assim, se os processos obsessivos, né? Bom dia, Lúcia, que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, continue virgindo sobre todos nós e o abençoe, e obrigado pela pergunta inteligente. Olhe, nós podíamos dizer o seguinte, o propósito do obsessor, segundo dizem os irmãos espirituais, é sempre levar o outro à morte, o obsidiado à morte. Há um propósito nesse sentido, ele está se vingando, a tendência natural é chegar a um estágio de possessão, e de possessão empurrar o sujeito para o suicídio, para a morte, porque aí concretiza a sua vingança com o maior grau de crueldade possível. Agora, a gente sabe que as obsessões estão limitadas ao grau de compromisso do obsediado. E as obsessões, elas têm a duração de conformidade com a vontade do Pai. Muitas vezes a obsessão começa e se desenvolve não apenas pelo fato da cobrança que o devedor tem que ressarcir os erros cometidos, mas principalmente pela necessidade de o obsessor ser socorrido. E aí aquela obsessão desenvolve, o sujeito procura a casa espírita ou o templo religioso onde ele frequenta, e ali a misericórdia divina se faz, se dá o socorro. E o socorro não deve ser especificamente voltado para o obsediado, porque o obsediado de hoje é o algoz de ontem, como diz Divaldo.
O socorro deve estar centrado principalmente no obsessor, porque é o grande sofredor, é o grande perdedor. Se depois que se afastar o obsessor, socorrer o obsessor, se o obsediado ainda tiver conta no cartório, vem outro cobrar. Mas aí o processo já se sabe. O caminho está aberto, as portas estão abertas, e a gente corre atrás do benefício para o obsediado. Mas o grande benefício que a gente deve direcionar é o obsessor. Por isso Jesus diz, amai os vossos inimigos. E nesse contexto a gente tem a convicção, já presenciamos isso, que às vezes nos primeiros insights do espírito obsessor já se dá a cura. Portanto, não é concretizada aquela vontade do obsessor de levar o sujeito à loucura e à morte. Espero ter respondido, minha querida. Agora, seu Amadeu, aí me diga uma coisa, mas não tem algumas obsessões em que o objetivo do obsessor não é desenganar o caboclo, porque ele quer vivenciar a vida material, o cara quer beber. Se eu mato o bebedor, eu fico sem beber. Então, porque quando você estava falando, me lembrou uma frase bem danada, que só bebo tem uma sorte danada. Se fosse com um caba bom, morrer, mas bebo, o caba conseguiu escapar. E aí me vem essa ideia, muitas vezes não é o próprio obsessor que está ali manipulando, porque se ele perder aquele alambique, no caso da bebida, ele vai ter dificuldade, também se encaixa dentro das possibilidades da obsessão. Sim, Tavares, porque, veja bem, a obsessão, ela se caracteriza sempre pela persistência do espírito influenciar o outro, das mais variadas formas. No caso desses espíritos, influencia por causa da bebida, por causa do fumo, por causa do sexo, por causa da violência, por causa das farras, das danças, das coisas, cada um com seus hábitos. Então, é perfeitamente compreensível, e acontece com muita frequência, aquelas obsessões onde o espírito se utiliza do médium apenas para tirar proveito das situações. Mas ele não é um perseguidor. O interesse dele, o propósito dele, nessas situações, não é levar o cara à morte. Pelo contrário, ele trabalha no sentido de preservá-lo. E você foi muito feliz nessa colocação, quando você vê um bêbado atravessar uma rua movimentada, uma avenida movimentada, o trânsito passa horrores e o cara sai lá, toma para um lado, toma para outro, os caras segurando ele no braço e ele cruza incólume. Então você vai ver que, na verdade, ele é protegido pelos seus usuários. Os sujeitos usam ele e ele é protegido. Mas é um tipo de obsessão onde há influência do irmão espiritual, que é diferente daquela que nós referimos anteriormente, que é um processo de vingança. Nos processos de vingança, a tendência natural do obsessor é levar o sujeito à morte, e geralmente através do suicídio. Ou ele provoca os meios mais bizarros para que o sujeito saia da situação de encarnado e aí ele possa concretizar a sua tarefa, principalmente perturbando o sujeito do outro lado do processo encarnatório. Então, essas encarnações, onde o sujeito vive em conluio com o obsessor, ou vive em conluio com o obsediado, é muito comum. Nós temos na literatura um caso muito clássico, que é aquele do livro Sexo e Destino, de André Luiz, aquela obra fantástica, não sei se você lembra daquela passagem. Lembro. Mas eu vou relembrar, me permite relembrar aqui para os nossos amigos, nossos irmãos. Então, veja bem, a filha do benfeitor espiritual estava enferma, estava no processo de desencarne. E a espiritualidade estava tomando conta dela, e aí André Luiz foi convidado, juntamente com Hilário, foram convidados para vir ao Rio de Janeiro, porque acontece lá a história, e no Rio de Janeiro eles acompanharem o desencarne daquela senhora. Ela já vinha há bastante tempo naquele processo de sofrimento, que é justamente pagando os últimos ceitis. E aí, quando eles chegam lá, o pai da enferma, que é um espírito elevado, ele observa uma coisa esquisita, porque
a moça que toma conta dela, a cuidadora daquela enferma, é noiva do filho da enferma, mas é amante do marido da enferma. A moça é amante do pai e noiva do filho. E aí aquilo deu um nó na cabeça de André Luiz. E aí, conversando com o cidadão, disse, olha, aqui está vendo esse erro, vamos ver onde está a causa. Aí eles vão à casa da moça, a casa dos pais da moça. Aí vão lá na Praia do Flamengo, eles descrevem o apartamento lá na Praia do Flamengo, e quando chegam lá, entram no apartamento, é o apartamento do bancário, muito bem sucedido, o sujeito está metido lá num pijama de luxo, lendo o jornal, muito bem acomodado no sofá, mas de repente, quando eles estão observando André Luiz e o benfeitor, aí saem da cozinha dois espíritos, um que vivia em conluia de pensamento com o dono da casa e outro que estava visitando o amigo. E aí eles saem conversando da cozinha, aí o que vive em conluia diz, vamos dar uma volta lá no morro. Se eu não estou enganado, é Mangueira, é um daqueles morros que tem uma escola de samba. Vamos lá no ensaio da escola de samba, que hoje tem ensaio. E aí disse, mas antes vamos tomar uma. Aí o espírito se aproxima do cidadão e aí diz no ouvido dele, eu quero beber. Ele capta a emanação, mas mesmo assim continua lendo. Aí o espírito vai lá, faz uma cosquinha na garganta dele, aí ele levanta, encosta o jornal, levanta, bota uma talagada de uísque e bebe. Na hora que ele bebe, o espírito faz uma junção do espírito com o perispírito do médium e absorve todos aqueles gases, aquelas emanações da bebida. E aí sai, respira fundo, o outro sai, eu também quero. Aí faz o mesmo processo. Aí o homem vai lá, bota outra talagada de uísque, e aí ingere, o processo é o mesmo. Depois os dois espíritos se abraçam e saem para a farra que eles iam vivenciar lá no morro, na escola de samba. Aí André Luiz fica estarrecido, e André Luiz pergunta, aí, vamos começar? Por onde a gente começa a ajudar o homem? Aí o benfeitor diz, não pode. Mas como não pode? Não, olha, ele tem saúde, tem recurso intelectual, tem vontade própria, vamos deixar o momento oportuno para a gente poder ajudar. E essa ajuda só vem lá na frente quando aquele homem, assediado pelo espírito, tenta estuprar a própria filha, e aí se dá o socorro. É uma história muito bonita, mas só para a gente ter a percepção desse tópico que você levantou, existem os espíritos que vivem em conluio com os médios, tirando proveito do que o médio pode lhe oferecer, e existem aqueles que são os perseguidores, que tudo que fazem é no sentido de prejudicar, de derrubar a criatura. Ok? Seu Amadeu, ok, a lembrança foi boa do livro, e uma observação que o nosso André Luiz faz dessa cena da bebida, é que ele diz assim, a simbiose entre o espírito e o caboclo é tão grande que ele diz assim, eu não sei quem é que está bebendo de fato e direito, se é o encarnado ou o desencarnado. Ele disse, eu nunca vi tanta simbiose, tanta união, porque é difícil dele divisar quem é que realmente estava tomando, como o senhor bem falou, aquela talagada, né? Aquela coscazinha que o caba fez, é uma poeirinha aí na garganta, tomar uma só para lavar a poeira na garganta, e aí houve toda aquela... Ele faz, tá lá, ele faz essa observação, que ele disse, eu não consegui ver onde é que começa um e termina outro, tão simbiose que era aquela possibilidade. Mas nós temos aqui, dona Lúcia voltou a perguntar. Pois não. Tem outra pergunta aqui do Olavo também. Antes disso, eu quero mandar um abraço para a Jane, lá de Recife, ela está na audiência do nosso programa pela Web Rádio, né, Estação da Luz. O nosso irmão, olha aí quem está falando com você, mandando abraço aí. Soares, um abraço de coração, meu querido. Deus abençoe. E a nossa Jane, então, um abraço aí para ela e para a família. E a gente vai agora botar aí sim a pergunta de Dona Lúcia, da Cidade da Esperança. A obsessão de hoje pode ser gerada por suicídios anteriores, ser de vidas anteriores, né? É
um abraço lá para nossa irmã da Terrinha. Eu também sou da Terrinha, minha querida. Que Deus abençoe. Obrigadão pela sua participação. Lúcia, que Deus abençoe. Veja bem, Lúcia, na verdade, um suicídio de hoje ou a obsessão de hoje pode ser gerada por um suicídio de ontem da seguinte maneira, pode. Veja bem, vamos imaginar que eu hoje, na minha situação, no passado eu provoquei ou levei, induzi alguém a praticar o suicídio. Essa criatura não me perdoou. Hoje eu estou encarnado, ela me descobre e aí vem cobrar com juro e correção monetária. Então, o suicídio que eu provoquei ou que eu induzi ontem pode resultar num processo obsessivo hoje. Qualquer coisa que eu tenha feito no passado, que gera débito para com meus irmãos de caminhada, você tem duas opções. Ou você esquece e perdoa, e Deus lhe dá a oportunidade do ressarcimento depois, ou você busca se vingar. Quando se trata de um espírito esclarecido, de uma criatura evangelizada, esclarecida, você não entrega a Deus, porque Deus não é depósito do que não presta. E tem muita gente que não entrega a Deus, e Deus é depósito de coisa ruim? Não. Pede e agradece a Deus a misericórdia do esquecimento. Você esquecendo é meio caminho andado, porque você esquece, depois você perdoa. E depois que você perdoa, Deus permite que você volte bem juntinho um do outro, num processo encarnatório, para que você pague com um bem o mal que você fez. Mas isso é quando há conciliação por parte do ofendido. Quando o ofendido reflete e acredita que pode ter sido causa, mesmo não sabendo, ele pode ter sido causa de males do passado que resultou naquilo que aconteceu, pode ter sido apenas o ressarcimento do mal que você tenha praticado. Quando você tem consciência disso, a vida continua, porque você sai da sintonia. O devedor vai pagar o mais cedo ou mais tarde. Se não pagar o cobrador, a quem ele prejudicou, vai pagar outros, porque não se sai daqui sem pagar o último ceitil. Agora, vai depender da ação de cada um. Se alguém prejudicou, com certeza gerou débito e vai ter que pagar. Isso, esse pagamento pode resultar num processo obsessivo. Certo? Certo, muito bem. Então, dona Lúcia, é o que o senhor Amadeu falou, né? Então, não existe no planeta Terra prego batida, ponta virada. Me lembro, senhor Amadeu, que lá no Bezerra, alguém falou assim, o cara tá cego, o cara é cego. E se no mínimo furou o olho de muita gente, quer dizer, aquele prego ponta batida, furou o olho, vem cego, tá sem o braço, arrancou o braço. E depois de estudando, a gente foi orientado que não, muitas vezes é uma prova para o espírito, ele não furou o olho de ninguém, mas ele com as vistas, né, sempre tendenciosa, então pede para vir sem a visão, um outro espírito que pede também para vir sem a visão, para justamente saber se a falta da visão ele vai se revoltar. Então, alguns espíritos também pedem provas, né, como o senhor Amadeu falou no início, que a gente pode ou não suportar. Mas se a gente pode ou não suportar, deixa eu ver aqui, seu amigo aí mandando também abraço para você, seu Fueiro Quintal. Muito bem. Abraço, meu querido amigo. Que Deus o abençoe e proteja. Obrigadão pelas suas vibrações positivas aqui no Domínios da Mediunidade. E a gente tem aqui, senhor Amadeu, uma outra perguntinha. Agora estamos meio pernambucano nessa coisa. Olavo, um cara que descobriu aqui, a gente está sempre mandando, de Afogado. Lá da terrinha, né? Posso ser, deve ser obsessão de alguém encarnado? Aí eu não sei se é obsessão de alguém encarnado ou obsessor, né? A gente explica. Olá, bom dia, meu querido. Aí deixa eu tanto ser, não sei se é ter obsessão de alguém encarnado ou ser obsessor. Então, deixa eu aprofundar um pouquinho mais a pergunta. A gente pode obsidiar um encarnado ou pode ser
obsidiado por um encarnado, quer dizer, a gente pode ser, não precisa ser o plano espiritual, deve ser mais ou menos essa pergunta que o menino está querendo fazer. É verdade. Essa pergunta ela é muito abrangente, é muito rica. Olá, muito obrigado pela sua participação e pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre isso. Veja bem, os processos obsessivos, eles se manifestam de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. É um trocadilho enorme. Vamos tentar explicar isso. Veja bem, explica a espiritualidade, está aí no livro dos médiuns. Explica a espiritualidade que, por exemplo, uma pessoa ciumenta que encarna no outro, transforma a vida do outro num verdadeiro inferno, por causa do ciúme, a perseguição assídua, as cobranças, as observações, as vistorias, os segmentos que se manifestam, isso gera uma verdadeira obsessão de um encarnado para o outro. Um é um verdadeiro obsessor do outro. Ah, mas porque, olha, isso com certeza tem uma razão de ser. Vai ver lá no passado o que é que você fez um com o outro e aquele vem com a cobrança de ressarcimento. Agora, tem que se entender uma coisa. O processo obsessivo é uma grande bênção que Deus nos proporciona para as nossas correções. Com absoluta certeza, naquilo que está acontecendo, nós ainda temos muito a ver, temos muito a pagar, temos muito a aprender e muito a fazer no sentido de reverter aquele processo. Ora, mas nós dissemos que há obsessão entre encarnado e desencarnado. Como há também obsessões no mundo espiritual de desencarnado para desencarnados. É muito comum, e hoje eu descobri isso, Tavares, e meus irmãos estão nos acompanhando. Eu descobri isso lá no grupo caritativo São Francisco de Assis, a gente trabalhando lá, eu com o Erinaldo e um grupo de irmãos lá, e certa vez apareceu lá um irmão querendo destruir uma família toda, e aí eu perguntei, meu amigo, meu irmão, você pode nos dizer o porquê dessa perseguição? Ele disse, olha, me mandaram. Eu disse, sim, mas espera aí, lhe mandaram fazer, mas você não tem nada a ver com a família? Eu nem conheço. Eu estou conhecendo a família agora, eu vi agora pela primeira vez e estou apenas cumprindo ordem. Como é? Eu fui contratado para fazer isso. Ou seja, obsessão de aluguel. É brincadeira uma coisa dessa. E depois aí, isso aclarou na minha mente e a gente veio inúmeros casos de espíritos que estavam obsediando, mas apenas amando de outros. Estavam sendo... Ou seja, o que é que acontece? O sujeito desencarna, é extremamente comprometido, é arrastado pelos parceiros de desditas, são magnetizados, muitas vezes transformados em verdadeiros robôs, e obsediados vão servir de soldados para as desditas que aqueles dirigentes daqueles conluios de permissividade praticam. E aí o sujeito obsidiado passa a ser obsessor dos outros. Obsessões entre desencarnados. Ah, mas como é que se dá a obsessão de desencarnado para encarnado? Essa é a mais comum que a gente sempre fala, que estamos tratando. É quando o espírito persistentemente insiste em prejudicar o outro, que esteja devendo a ele ou que esteja devendo a outro, mas ele tem culpa no cartório e chegou a hora do pagamento. O boleto chegou em casa e ele vai ter que pagar. Ah, mas tem também obsessão de encarnado para desencarnado, e eu vou me fazer entender por um exemplo muito prático. Eu e Ana, nós tínhamos um sobrinho, filho do irmão de minha companheira, de Ana, lá em Recife. Jovem, fantástico, menino bom, sem vício, trabalhador, estudante. Foi para o exército, serviu 9 meses e aí foi licenciado. E aí voltou para casa, estava ainda repousando, poucos dias depois de sair do quartel, estava repousando. O meu cunhado, ele havia deixado essa primeira família e havia casado em seguida com outra senhora. Não me pergunte que eu não sei como é que ele fez 2 casamentos. Eu sei que ele era casado com
a mãe desse meu sobrinho, e era também casado com outra senhora. Acontece que ele mantinha uma relação muito amigável, muito amorável, inclusive as duas mulheres se conhecem e conversam, se entendem, se ajudam. É uma dessas coisas aí que eu não sei explicar. Mas aí o meu cunhado estava lá na casa da primeira esposa, e ele é folgadão, ele chegava lá e deitava no assoalho, deitava lá na cerâmica fria, e aí ele pediu ao filho para comprar cigarro, que ele precisava fumar. Aí o menino abriu a porta, quando pisou na calçada, tinha dois homens apontando armas para o rapaz da casa vizinha, que era amigo do meu sobrinho. Aí meu sobrinho, rapaz, que é isso? Para com isso. Cara, não se meta. Não se meta, que é um problema com ele. Rapaz, não faça isso, rapaz. O rapaz é gente boa, conheço ele. Não se meta. Mas aí o menino, certamente afoito, saiu do quartel com aquela mania de grandeza. O cara, deu um tiro na perna dele, na femoral, e aí socorre e tal, e ele morreu a caminho do hospital. Caiu o mundo sobre as costas da minha primeira cunhada. Caiu o mundo sobre ela. E ela ficou num desespero danado. Ela alugou um apartamento pertinho do cemitério Parque das Flores. Aí todo dia, antes de ir para o trabalho, passava lá, acendia a vela e rezava. Na volta, ela vinha para casa na hora do almoço. Antes de ir para casa, passava lá, acendia a vela e rezava. Quando eu voltava do trabalho à noite, antes de vir para casa, passava lá, acendia a vela e rezava. E aí, eu acho que uns 6 meses depois, mais ou menos, eu e minha companheira fazíamos o nosso evangelho no lar. E aí, o Douglas veio, que era o nome do menino, ele veio e pediu socorro. Através de minha companheira, ele pediu socorro. Para que a gente fosse lá em Recife, e nós morávamos aqui em Natal já, que nós fôssemos lá em Recife conversar com a mãe dele, porque tinha chegado o momento do desencarne dele, ele precisava retornar. E a mãe não deixava, ele estava sendo auxiliado pela mãe, não deixava ele em paz. Ele queria se desligar, já tinha chegado o momento dele, e se não fosse daquele jeito, seria de outro, que é a encarnação dele, aí a gente vê que era uma encarnação completiva, mas a mãe não deixava. E aí, meu amigo, nós fomos em Recife, e aí foi conversa para tirar a menina da mão do Papafico, para convencer aquela irmã católica a não fazer mais aquelas rezas e não acender mais vela para o filho. Foi muita conversa, viu? Mas graças a Deus, ela deixou de fazer, ele foi liberado e prosseguiu. Tempo depois nós soubemos que ele estava bem, graças a Deus. Então, um exemplo claro da obsessão de encarnado para desencarnado. De desencarnado para encarnado é o convencional. E entre os desencarnados e entre os encarnados, isso também é corriqueiro. Tá certo, Tavares? Amigo, mais certo do que beira de sino. Eu não sei qual é o livro, mas eu acho que é Obreiros da Vida Eterna, alguma coisa, que tem um Saldanha, eu decorei bem o nome do caboclo. E ele obsidia uma família, só que ele não tem nada a ver com a família. Por que ele está fazendo isso? Porque esse Saldanha espírita, que é o chefe, que fica lá na casa o tempo todinho fazendo a balbúrdia, não tem nada com a família. É que ele, parece que é uma filha dele que faleceu por causa de um outro espírito e ele queria vingança. E o cabo disse, olha, eu faço isso, desde que você faça esse negócio aqui para mim, né? Aí o Saldanha estava nesse sistema. Quando você falou, me lembrei do nome Saldanha, só não me lembrei do livro. Se eu não estou enganado, Tavares, me parece que eles estão perseguindo um juiz. O juiz condenou o filho morreu no presídio, ele responsabiliza o juiz da coisa toda. Isso mesmo. E depois vai a família é um cangapé danado. Cangapé é ótimo, né? Mas sabe quando foi que eu vi a primeira vez cangapé, meu amigo? O doutor Vicente Menezes. Você tá brincando. É mesmo, né? Eu trouxe filho, acho que foi numa quarta-feira, primeiro ano de Bezerra de Menezes, e teve uma quarta-feira que foi justamente o início da semana Bezerra de Menezes. E na quarta-feira de manhã ele fez a palestra. E ele, inclusive, contou essa história do cangapé e contou a história também do nosso querido Juscelino Kubitschek,
parece que eu estou vendo ele falar, pela lei de reminiscência, também foi a primeira vez que eu ouvi falar, aquele que destruiu cidade em algum canto veio construir em outro local, né? Em outras palavras, Roma, né? É... Ele conta a história lá, eu sei o cara, isso, no final, não sei de quê, o cara tava tão feliz que deu um cangapé, não sei o quê. Acho que juntou o espírito evoluído de Bezerra de Menezes, no plano espiritual, com João Cecílio da Costa, através da mediunidade, e lógico, Bezerra de Menezes também era nordestino, não perdeu os palavreados, não vai embora, né? E ele deu um cangapé da alegria quando voltou. Eu não me lembro bem da história, mas era um cara que ia com o negócio de um negócio de uma água e no final ele conseguia isso. E quando ele conseguiu, que viu, ele deu um cangapé. Aquele cangapé é um negócio de alegria, é uma que faz uma coisa, mas tudo bem. Mas vamos lá. Mas nós temos aqui duas perguntas, uma do Face e outra acho que é Tuíria, de Mossoró. O que falar e o que fazer por um amigo que está falando em se matar? Ninguém gosta de mim, só faço o que não presta. Por favor, o que fazer? Pergunta ela. Muito bem, Tuíria, de Mossoró. Que Deus abençoe. Obrigado pela participação e pela pergunta tão oportuna. Nada acontece por acaso, minha querida. Olha, primeira coisa a fazer, se essa criatura tiver possibilidade de ser levada a uma casa espírita, é o primeiro grande passo. Porque, na verdade, esses assédios se dão porque ela está iniciando um processo de obsessão. Espírito ou espíritos estão utilizando-se de fragilidade dessa criatura para induzi-la a situações difíceis. Está aí as perspectivas de levar a suicídio. O espírito não consegue fazer aquela sequência da obsessão simples, a fascinação, e depois a subjugação, e lá na frente, num processo de inconsciência, levar a criatura à morte. Aí procura já agora, no ímpeto inicial, provocar desarmonias a ponto da criatura praticar suicídio. E aí gera todo aquele conflito que aparece lá no processo de fascinação. As pessoas não gostam de mim, tudo que eu faço dá errado, eu sou uma pessoa boa, mas ninguém observa, aquela coisa toda. O espírito já está trabalhando num processo de fascinação, levando a pessoa a se justificar porque está sendo observada pelos outros e porque é uma pessoa boa e está sendo injustiçada. Isso, na verdade, é um processo de fascinação. O que é que tem que fazer? Procurar um centro espírita kardecista. Por que eu digo kardecista? Porque existem outras instituições espiritualistas que fazem também desobsessão, mas muitas vezes, primeiro você tem que apresentar lá um bicho chamado dinheiro, cheque, qualquer coisa que justifique que você está pagando pelo que recebe. E isso não é caridade. Caridade é você vai lá na casa espírita, você passa pelo diálogo fraterno, os irmãos vão lhe orientar, e aí você vai fazer um tratamento. O médium vai à casa espírita, ouve o evangelho, sintoniza com aquela preleção, muda seu padrão vibratório, o espírito acompanha o médium, por sua vez, a luz do evangelho vai ser tratado nas entrelinhas, vai ser ajudado pela espiritualidade, vai ser socorrido. Separado o espírito perseguidor do médium, o problema está resolvido. Então, primeira coisa. Segunda coisa é ver a possibilidade da criatura começar a fazer evangelho no lar. Isso é imprescindível. Ah, mas a pessoa não é espírita, faz evangelho, não tem problema. O culto do evangelho no lar não se destina apenas às pessoas espíritas, mas a qualquer cristão. Porque quando você estabelece o evangelho no lar, você cria um pronto de assistência, um pronto-socorro de assistência espiritual em sua casa. E a presença dos bons afasta os maus. Como é que você faz o evangelho no lar? Na casa espírita eu vou ensinar, mas eu vou só dar a dica aqui rapidamente. Ou você sozinho, a pessoa sozinha ou com a família,
define um dia e horário, sempre naquele mesmo dia e horário, pode ser quantas vezes queira por semana. E aí, naquele dia e horário, leva uma água para fluidificar ou magnetizar. Pega um evangelho, segundo o Espiritismo, ou uma Bíblia, faz uma prece intercessória, pedindo a misericórdia divina, e é nesse momento que a gente pede tudo que acha que Deus deva nos dar. Tudo. O socorro, assistência, saúde, mas não esquecer de pedir assistência moral para quem está perseguindo. Na sequência, faz a abertura do livro sagrado, faz uma leitura e um breve comentário, de acordo com o que entendeu daquele ponto que foi lido. Conclui o evangelho, o culto do evangelho lá, fazendo uma prece de agradecimento pela misericórdia que foi recebida, pela assistência moral e pelos benefícios que estão sendo ministrados. A partir daquele instante, aquela casa se transforma num pronto-socorro de assistência. Os prepostos de Cristo, os santos, os anjos, os arcanjos, os espíritos, todo dia naquele horário estarão ali para assistir aquele lá, aquela família, aquele necessitado. E, por extensão, as criaturas que estão sendo objeto de perseguição. No momento que a criatura está sendo objeto de perseguição, descobre que você está querendo o bem dela, vai desmoronar, vai demover todos os propósitos inferiores e do inimigo você pode perfeitamente transformar num amigo. Esse deve ser o caminho. Mas vá numa casa espírita, porque a casa espírita auxilia e com certeza você encontrará a saída para esse problema grave. Tá ok? Muito bem. Aí nós estamos aí a 6 minutos do final, mas nós temos aqui uma pergunta do nosso irmão Fuede. Um guia espiritual no modelo de Emmanuel, exigente, trabalho criterioso, pode ser considerado um obsessor do bem? Não existe obsessor do bem, meu querido Quintal. Não existe obsessor do bem. Existem benfeitores que nos auxiliam, nos orientam com mais a sua idade. Mas obsessão é sempre um processo de perseguição, uma coisa perniciosa, negativa. Ele é um orientador. Todos os guias espirituais, protetores, anjos de guardas, eles são verdadeiros perseguidores da gente, porque eles ficam diuturnamente preocupados com a gente. Na hora que a gente dorme, eles chamam a gente às lições, lê lá o planejamento para aquele dia que vai acontecer, ou seja, para o dia seguinte, nos conscientiza do nosso compromisso e nos deixa andar com as próprias pernas. Eles não ficam segurando a gente pelo braço para fazer ou deixar de fazer isso ou aquilo. Isso fica a critério da gente usando o livre-arbítrio. Agora, um espírito do nível de Emmanuel, ele jamais poderia ser obsessor, ele é um benfeitor e benfeitor da humanidade. E os nossos guias espirituais são espíritos um pouco mais elevados do que a gente, e pela responsabilidade que eles assumem de ser orientador de criaturas, eles não podem ser obsessor. Eles são benfeitores. Agora, os benfeitores com as nossas fragilidades. Imagina uma criatura que tem dependências graves nos conceitos morais, dificilmente vai ter um Emmanuel como seu orientador. Mas nada obsta que ele seja um trabalhador de Jesus e conquiste a confiança dos benfeitores espirituais e passa a ser um Chico Xavier, passa a ser um missionário, porque ninguém nasce missionário. A gente se torna missionário de conformidade com como abraçamos a causa do Mestre Jesus e como nos dedicamos à causa do Mestre Jesus dentro das nossas possibilidades. Espero ter esclarecido, meu querido irmão. Muito bem. Meu amado Amadeu, eu só quero concluir aí para o nosso querido Fuede, que essa pergunta, mais ou menos como você formulou, foi feita num estudo que nós fazemos em Las Vegas, com o pessoal lá de 2 casas espíritas lá dos Estados Unidos, e nesse estudo quem estava presente era a Célia Diniz. A Célia Diniz conheceu e conviveu com Chico Xavier, porque o pai dela trabalhava também na Fazenda Modelo. Então, ela foi criada com o Chico lá na Fazenda Modelo. Hoje ela é presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que foi fundado por Chico Xavier, lá em Pedrinho do Povo, né? E foi feita essa pergunta, e ela disse nunca foi.
Mas o cara disse, mas ele, Chico não falava que ele sempre tá... Não, é porque Chico falava isso. Chico só falava as peias que levava. Mas Emanuel é muito de elogiar. Ele nunca dizia os elogios que Emanuel fazia a ele. Ele fazia questão, né? Ela diz assim, ele sempre foi um professor. Um amigo professor. Só que Chico levava de vez em quando a repreender. E ele fazia questão de... Olha, né? Não por Emanuel tá fazendo, mas para provar a fraqueza dele. E aí ela disse, dá a transparecer que Emanuel era aquela coisa, né? Você foi para o Cruzeiro, Cristo foi para a cruz, você foi para o Cruzeiro, você está com um olho sangrando, você tem um outro. Chico fazia questão de falar isso, mas os elogios que muitas vezes ele recebia, os incentivos, ele não divulgava. E ela disse, eu sou testemunho ocular de algumas coisas que a gente presenciou, mas que ele dizia, não diga para ninguém, não fale para ninguém, não tem nada, nem coisa nenhuma. Então, foi feita mais ou menos, meu amigo. E eu também achei que era, tá entendendo? Até que, inclusive, eu vou entrevistá-la em agosto agora, nós vamos fazer um estudo com a Célia, porque, inclusive, ela faz parte do filme As Mães de Chico, aquela mulher que perde a criança na bicicleta, é ela, tá entendendo? E ela disse, quando ela foi lá na casa do Chico, depois da perda do filho, a primeira coisa, ela disse assim, o filme, o diretor, ele falou as mesmas palavras do Chico, você já agradeceu a irmã trabalhadora pelo favor que você fez? Assim, o quê? A criança ia morrer nos seus braços, era você. E a espiritualidade resolveu chamá-la para diminuir um pouco a sua culpa. Agradeça a irmã que se colocou nesse trabalho, para fazer esse trabalho no seu local. Ela estava andando com a criança e ela distraiu um pouco e a criança caiu dessa queda, a criança estava bem, criou um coágulo na cabeça e veio a falecer. Ia ser pelas mãos dela, né? Mas por todo o trabalho que o pai, a mãe, a família, né, tinha feito, o plano espiritual chamou essa irmã, vai ali fazer um trabalho para a gente, e foi lá fazer. Você já agradeceu a irmã por isso, né? Então, é mais ou menos isso, né? Muito bem, senhor Amadeu. Eu queria convocar, nós estamos aí no final do programa, eu queria convocar o senhor para a prece final, agradecer. Segunda-feira, a gente mergulha de vez na obsessão, vamos fazer umas 2 semanas, pode ser, senhor Amadeu? Olha, o tempo que for preciso. A tal da obsessão, todos os processos, aí falar bem devagarzinho o que é encarnado para encarnado, desencarnado, porque ele faz num contexto geral e a gente vai meia hora só para isso, meia hora só para isso, e assim sucessivamente, para ficar bem explicitado e até mesmo evitar as possibilidades obsessivas. Mas enquanto o seu Lobo não vem, eu quero fazer a propaganda, né, a divulgação da nossa web rádio. Toda segunda e sexta nós temos o nosso querido Amadeu Ferreira, 8 horas da manhã, com o programa Nos Domínios da Mediunidade. Nas terças-feiras, o nosso irmão Décio, lá de São Paulo, e a sua turma, fazendo o programa Construindo Pontes para o Futuro. Na quarta-feira, Alexandre Santos, e também a sua turma, faz o programa Filosofia, Ciência e Moral, aqui conosco, pela Web Rádio Estação da Luz. E à tarde, nas terças e quintas, nós temos o programa Eco de Além Túmulo, né? E hoje à noite, todas as noites, a partir das 19 horas, nós temos o programa Estação da Luz. E hoje nós iremos entrevistar o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, o nosso querido Geraldo Capete. Ele vai falar sobre o livro espírita, Esclarece, Consola e Edifica, lá da Federação Espírita, como vice-presidente, o Homem Sorriso. Sábado e domingo, meu amigo Amadeu, nós estaremos aqui com o nosso irmão Gerson Oliveira, lá da Bahia, lá de Salvador, do Centro Espírita Viana de Carvalho. Ele vai falar sobre a morte e o desligamento. Na segunda e terça, vai estar aqui presente conosco o nosso querido Nicola Fratati, lá de Tubiaba, Minas Gerais, lá da terra do nosso querido Jerônimo Mendonça, o gigante deitado.
ele conheceu na mocidade, conviveu e trabalhou com Jerônimo Mendonça, e vai falar sobre a vida e a obra desse maravilhoso exemplo de dignidade humana. E, inclusive, vai lançar aqui no programa um livro, seu último livro, Os Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Isso, segunda e terça-feira da próxima semana. Na quarta-feira, nós teremos aqui a presença do nosso irmão Edson Barbosa e Fábio Dionísio, lá de São Paulo, lá do Centro Espírita Recanto de Luz, Irmã Sheila. O Edson Barbosa, meu amigo Amadeu, faz há 35 anos que ele trabalha com a medicina espiritual, lá no Recanto de Luz, Irmã Sheila, junto com o nosso irmão Fábio Dionísio. Na quinta-feira, nós vamos para o Alto Oeste, vamos lá para a terra de Soares, Pau dos Ferros, falar com a turma do grupo Renascer, lá de Pau dos Ferros, que está completando 30 anos, é o Farol do Alto Oeste. Alcídia Batista, Soraya e Francisco estarão aqui conosco. Na sexta-feira, o nosso irmão Luiz Rivas, ele vai estar aqui com a gente fazendo um estudo muito interessante, porque Luiz Rivas, ele junto com o Alain Michel, eles fazem hoje um trabalho de divulgação espírita muito interessante. Eles pegaram o pessoal da Turma da Mônica, do Scooby-Doo, do Manda-Chuva, do Fred Flintstone, do Jetson, e toda essa turma, eles conseguiram a autorização dos donos dessas marcas para fazer histórias sobre o espiritismo, né? Envolvendo Allan Kardec, perispírito, vida após a vida, tudo isso aí a nível de literatura infantil. Então, um trabalho muito bonito que eles estão fazendo, e o Luiz vai estar aqui com a gente sexta-feira. E no sábado, o nosso irmão Eurípides Veloso, também conheceu o Chico Xavier, vai estar fazendo o lançamento de um livro aqui no nosso programa, chama-se Peregrinação do Verbo. Ele é lá do Lar Espírita Maria de Nazaré, e nas horas vagas, certo? Também é palestrante espírita e vai estar aqui com a gente sábado próximo. Então, essa, meu amigo Amadessa, são as atrações da nossa Estação da Luz, a sua web rádio aqui de Natal, esperando por complemento somente a sua prece. E também, seu Amadeu, agradecimento que o senhor vai fazer aí para esse pessoal que está aí na audiência, prestigiando o senhor, seu Amadeu. Da programação, parabéns à Web Rádio Estação da Luz, pela maravilha que está proporcionando a tanta gente. E abraçando os nossos irmãos que estão nos acompanhando, Dona Maria José Viana, bom dia para a senhora, que Deus abençoe e proteja. Francisca Vicente, nossa querida Francisca, um abraço no Léo. Nosso querido irmão Delcio Soares, lá de São Paulo, Goianazes, né? O Fueiro do Quintal. Estamos aí na expectativa, meu querido. Quando você concluir ali o seu planejamento, nos avisa. A Web Rádio Estação da Luz agradece a participação de todos, a audiência desses irmãos. E vamos já partir para o encerramento dos nossos trabalhos nesta manhã. Aqui, através da Web Rádio Estação da Luz, o programa Nos Domínios da Mediunidade. E como nós falamos em suicídios, falamos em obsessão e etc., nada mais justo do que pedirmos à espiritualidade amiga, pedir a misericórdia de Deus nosso Pai, através de seu Filho amado Jesus, que permita aos seus mensageiros do amor possam espargir sobre todos nós necessitados, no plano físico e no plano espiritual, que recebamos os seus eflúvios de amor, que possamos, elevados em pensamentos ao nosso Pai, demolir as mazelas que ainda conduzimos, as nossas fragilidades e fraquezas, mas pela misericórdia de Deus nosso Pai, nos fortaleça na superação das nossas torpezas e no aclaramento das nossas mentes, no crescimento para a misericórdia de Deus nosso Pai. Permite-nos, Senhor Jesus, os nossos mais sinceros agradecimentos por tudo que recebemos nesta manhã, pela assistência moral e pela intuição que tivemos para esclarecimento dos questionamentos que foram feitos, e vos pedimos assistência para todos os nossos irmãos necessitados no plano físico e no plano espiritual. E pedimos as tuas bênçãos, Senhor Jesus, com a anuência de Deus nosso Pai, com as bênçãos e a proteção de nossa Mãe Maria Santíssima, possamos concluir o nosso programa nesta manhã com muita paz,
e com muita harmonia em nossos corações. Louvado seja o amor de Deus, nosso Pai. Bom dia, Brasil! Bom dia, seu Amadeu.